complicado quando a gente tenta se comparar ao futebol europeu. O futebol europeu, após longas décadas, que deve ter também, deve não, com certeza, teve que flertar e limpar esse caminho. Muitas vezes a gente ainda vê alguma questão de contaminação política, como, por exemplo, o ambiente do Barcelona, com Bartomeu, com o Messi ali. Ele conseguiu criar uma estrutura em que o futebol ele respondia para questões técnicas, ele não respondia para questões políticas. Sabe, é o São Paulo preocupado com a eleição do Casares, com a transição, quem vai entrar, é o Flamengo em meio a disputas da Gávea que podem contaminar o ninho. Então é muito difícil. Então, quase nunca o treinador está só focado dentro de campo. E aí, como é que você vai querer fazer uma análise? Estou com Facincani, você tem que ter um tempo maior. É claro que a avaliação é constante, é diária, mas se você não der um tempo maior para fazer uma análise fria, técnica, de evolução, de metodologia, é palavra ao vento, é torcedor, é paixão que quer o técnico que vai embora quando sai e quer que o técnico permaneça quando ganha o título, entendeu? Eu só queria te fazer essa pergunta, Facincani, do Rogério. Quanto tempo e se isso também não colabora? Você citou uma coisa para mim que é importante. Duas coisas rápidas para fechar esse tema. A primeira delas, o Fortaleza, que hoje faz um trabalho lindíssimo, e o Fortaleza sempre foi um time muito exponencial no Nordeste, mas que passava por uma crise, ele precisava de uma figura para mudar o seu patamar da mesma forma que o Rogério precisava do Fortaleza para se resgatar. Então foi a união dos dois, né? Os dois se chocam e sobem de uma forma meteórica e maravilhosa. Ponto. O Flamengo não precisa, aliás, o Flamengo não precisa da figura do Rogério Ceni. O Rogério é quem hoje mais precisa do Flamengo para se alavancar como o técnico que já tem tudo e a todos, uma estrutura, uma torcida maravilhosa, um clube pronto, um time perfeito para ele, Rogério, crescer de volta com essa equipe tá pronto. O Flamengo já tem muito mais estrutura e muito mais tamanho em relação ao Fortaleza. Então a realidade de pressão é diferente. E o terceiro ponto, que você citou muito bem, na Europa existe uma empresa, na maioria dos casos, gerindo um clube, em que a política interna é completamente diferente de conselhos deliberativos, em que a gente sabe que dentro de clube, como é o Flamengo, como é a estrutura do futebol brasileiro, essa política interna, essa política da benevolência a cargos terceiros, ela às vezes é muito maior do que uma gestão séria empresarial que poderia dar justamente esse tempo de trabalho e de crescimento. Pois é, aí agora a gente vai mudar de assunto, vamos para o Corinthians, Antero. E tem gente que consegue, né, com bem menos peças, chegar ali, fazer um trabalho, mesmo em ano eleitoral, mudança agora de gestão. E o Mancini coloca o Corinthians onde a gente achava que ia estar antes de começar o Brasileiro e onde a gente perdeu a esperança de que estivesse durante a competição. Mas está lá, esse Corinthians agora com possibilidade de repente, ir para a Libertadores no ano que vem. O G4, a possibilidade é muito pequena, são 4%, estou lendo aqui, de chance de ir para o G4, mas uma Libertadores não é impossível, né? E aí, pegando esse gancho um pouco de Rogério e Flamengo para trazer para o Corinthians, o peso da camisa é igual. A gente está falando das duas maiores torcidas do Brasil, da mesma cobrança, um time com menos investimento e um treinador com mais experiência. O que é a diferença desse pouco tempo de trabalho para ele ter dado certo como está dando? Eu diria que a expectativa em torno do Flamengo era enorme. Enorme e justificada pelo elenco e por aquilo que ele alcançou tão recentemente, né? Então, se esperava do Flamengo o quê? Disputando o título da Libertadores mais uma vez, ganhando o Campeonato Brasileiro com folga, chegando na Copa do Brasil, quem sabe na decisão, não apresentou. Daí a decepção. Do Corinthians, vice-versa, ao contrário, se esperava pouco. Já começou no Campeonato Paulista, quando se dizia, nossa, chegou na final, vai disputar o título, perdeu para o Palmeiras. Mas foi com aquela... Ninguém imaginava. No estadual, hein? Que nos últimos anos o Corinthians tem dominado junto com o Santos. Aí tá, brasileiro, aí troca de técnico, pô, o elenco é meio fraco, hein? Caramba, tá abaixo dos últimos anos. Ah, mudou o técnico, aí vem um interino também que não deu certo. Contratou alguns refugos, desculpe, eu estou usando esse termo sem menosprezar os jogadores que vieram do Atlético Mineiro, absolutamente. Ou então, tá bem, vai, já que hoje em dia há termos que não se usam, contratou jogadores que estavam fora dos planos do Galo, estavam encostados. Um técnico que estava fazendo um trabalho num time mediano. Assim, bom, vamos ver o que acontece. Se chegou a temer rebaixamento, eu achava também
que não ocorreria, porque tem muito time com elenco de futebol piores do que o do Corinthians. Então, não havia expectativa grande para o Corinthians. Aí o Mancini veio, tá, ok, Copa do Brasil não deu certo, um resultado, uma vitória, um empate, uma derrota, uma vitória, outra vitória, um empate e tal. Foi subindo sem que se criasse expectativa. Então, é um Corinthians até mais leve, por mais que pareça contraditório isso daí, que a gente passou a ver num determinado momento da temporada. Porque ninguém esperava mais nada dele. O próprio torcedor jogou a toalha e falou, bom, 2020 já era, vamos ver o que acontece em 2021. E, no entanto, eis aí o Corinthians com possibilidade real de uma fase preliminar de Libertadores, como foi neste ano, embora ele não tenha tido sucesso. O Corinthians, que tem 39 pontos em 27 jogos, está a 4 do Fluminense, porém com um jogo a menos. Então, é um Corinthians que persegue o Fluminense, persegue o Santos, ou até torce para o Santos, por exemplo, ser campeão da Libertadores. E eu acho que só. Talvez também na perseguição ao Palmeiras. Eu não sei se terminou, acho que já deve ter terminado o jogo do Palmeiras, né? Terminou? Acabou agora, Antero. Acabou, Antero, acabou. Ó, vamos fazer o seguinte, Antero, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí. A gente vai falar mais de Corinthians aqui ainda no debate final. Mas para a gente poder mostrar esse gol do Palmeiras, vamos fazer um intervalo rapidinho, porque aí na volta a gente vai falar do Corinthians mais, vamos falar do jogo do Palmeiras. Ó, pênalti anulado para o Sport na Bacia das Almas ali, no finalzinho do jogo, um jogo polêmico, já.